Bom, pouco tempo depois do transfer ban, Vitor Sá e Aurélio Buta tiveram seus nomes publicados no BID, Boletim Informativo Diário da CBF, tá? Isso aconteceu mesmo sem o São Paulo acertar o pagamento da dívida em relação à compra do Marcos Antônio, tá? São Paulo tinha enviado os documentos dos atletas, os dois, antes de ser notificado pela FIFA. Por conta disso, deu tempo aí para os dois nomes serem publicados no BID, tá? Newton já havia sido registrado na semana passada, somente Domingos Duarte mesmo, que ainda não foi registrado. O zagueiro nem foi oficializado como novo reforço do São Paulo ainda. A documentação do português está atrasada, não foi liberada. Sua inscrição no BID só poderá ser oficializada após o São Paulo resolver a questão do transfer ban. Domingos Duarte está na capital paulista desde a semana passada, já realizou exames médicos, tá? Foi aprovado nesses exames. Os trâmites burocráticos estavam previstos para serem resolvidos ontem, mas não temos novidades enquanto a este assunto. O anúncio oficial da contratação deve acontecer ao longo dessa semana, mas ele só poderá ser registrado aí no BID após a queda da punição na FIFA. E o Pedro Ferreira entrou na mira do Eintracht Frankfurt da Alemanha, clube que inclusive levou o Tuta, já é de Cotia também, né? O clube alemão monitora a situação do jovem há alguns meses já. Eles veem o atleta aí como um nome de grande potencial para o futuro, tá? O Eintracht Frankfurt pode apresentar uma proposta oficial para o meia ainda nessa janela de transferências, essa é a expectativa. O São Paulo diz não ter interesse em negociar o atleta neste momento, mas claro, chegar uma proposta considerada vantajosa ou até mesmo irrecusável, quem sabe, óbvio que vão conversar, né? Pedro Ferreira é observado por alguns clubes na Europa. O São Paulo chegou a sinalizar que só abrirá a negociação por valores acima dos 15 milhões de euros, pouco mais de 87 milhões de reais na cotação atual. Ferreira tem características de um meia armador, jogador ali de criação, né? Justamente o que o São Paulo procura no mercado da bola. Vai gastar dinheiro de novo com jogadores meia boca, ao invés de investir nos moleques da base. Mas o Dorival Júnior, ele tá tirando a principal característica e o potencial desse jogador, porque o Dorival tá improvisando o Pedro Ferreira como um camisa 8, como um segundo volante. É por conta de atitudes dessas, de treinadores, de professores pardais, que não temos mais hoje no Brasil camisas 10. Porque o treinador é covarde, só quer fazer esquema ali pra favorecer volante, zagueiro, se retrancar, ao invés de explorar o melhor do atleta. Quer copiar os europeus, sendo que aqui nós temos talentos que podem ser melhores desenvolvidos. Aí o Dorival fala assim, eu quero um novo meia no mercado. Vai lá, contrata pra mim, Rafinha, um novo meia, enquanto o moleque tá aqui, dando sopa e sendo usado como segundo volante. O moleque não tem nem físico pra ser um segundo volante, gente. Pelo amor de Deus. Dorival Júnior é um baita de um professor pardal. Bom, em breve chegará propostas aí por Pedro Ferreira, a ver se o clube vai ou não negociar, tá? Mas, se chegar uma proposta de 8 milhões de euros, o São Paulo vai vender, porque o São Paulo tá precisando de grana, rapaziada. Esquece esse negócio de, não temos interesse em negociar no momento. Tem interesse sim, vocês estão desesperados pra negociar o atleta. Essa é a verdade. Falando em meia, como eu falei, o Dorival Júnior pediu a contratação de um novo meia armador, um novo camisa 10. Agora este será o foco da diretoria no mercado da bola. Alvo recente do São Paulo no mercado, Alan Guimarães, o Alanzinho, voltou à pauta no tricolor. Ele foi revelado no Palmeiras, salvo engano. São Paulo fez contatos com o staff do atleta aí, do Alan, que está livre no mercado. A ideia é saber as condições de negócio, como valores e tempo de contrato, luva, etc. O nome agrada a comissão técnica de Dorival Júnior, que aprovou aí o nome e pede para que o São Paulo siga observando. O São Paulo está de olho em oportunidades de mercado, né? É a mesma estratégia adotada nas últimas contratações. No momento, em relação ao Alan, são conversas iniciais, tá? Não tem proposta na mesa, nada do tipo, apenas contatos preliminares, algo comum de mercado. Há um mês, mais ou menos, o Grêmio chegou ali a quase fechar a contratação de Alan Guimarães, mas o negócio acabou não rolando, melou de última hora e ele segue livre no mercado, podendo assinar de graça com qualquer clube. Você aceitaria Alan Guimarães, Alanzinho no São Paulo? Comente aqui abaixo sua opinião. Lembrando que há algumas janelas de transferências ele foi alvo do São Paulo, é um jogador que agrada a diretoria, que está mapeado ali, é um nome que agrada bastante, né? Eu, se fosse São Paulo, eu iria atrás desse cara aí. Mas eu tô falando que eu iria atrás desse cara aí porque eu sei que o São Paulo vai vender o Pedro Ferreira. Porque se fosse um clube sério de verdade, nem precisaria ir atrás desse Alan, porque tem o Pedro Ferreira, que é um jogador com essas características. Não é muito diferente. O Alan não é
extremamente melhor do que o Pedro Ferreira, mas infelizmente no São Paulo eles vendem o futuro e trazem o passado. Eles vendem as joias para trazer jogadores nota 5, nota 6, que não vão agregar em praticamente nada. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Paulo que vai para campo. Bom, qual é o time, diante de tudo essa circunstância, qual o time que vai para campo para enfrentar o Atlético Paranaense? São Paulo precisa de ou ganhar ou empatar, fazer algum ponto nesse jogo aí. Todo ponto tem que ser celebrado, na minha visão, né? Do jeito que tá a coisa. Bom, o time de São Paulo, com esses 4 reforços, 3 registrados, ele não teria grandes alterações para essa primeira partida, mas na forma de jogar talvez tenha, né? De nomes menos. Vale lembrar que o São Paulo perdeu um titular absoluto nesse período, o Alan Franco, o zagueiro. E é na zaga a principal questão do São Paulo, porque é na zaga que também tem a volta polêmica do Arboleda. Curiosamente, o único zagueiro que treinou a intertemporada inteira, o único zagueiro que treinou a intertemporada inteira, curiosamente, né? Possivelmente ao lado do Tolói, que se recuperou de lesão durante a intertemporada. Detalhe que o Tolói também não mostrou até agora, desde o retorno do São Paulo, a capacidade de suportar sequência de jogos, mas seria essa dupla de zaga com os meninos Isaac e Osório no banco. O Sabino, que é o outro zagueiro, o Sabino é a única ausência por questão física, né? O Sabino teve lesionado durante a intertemporada, se recuperou só no final, fez alguns trabalhos, mas além do Lucas, esse eu não estou contando com a cirurgia no tendão. Então, lesionado, o Sabino está fora. Posto isso... uma lesão, sério. Não, ele teve uma ruptura completa de músculo, né? Ele teve uma ruptura quebrado completa. A perna, talvez tivesse voltado já, né? Não, ele teve uma ruptura completa do músculo. Tô falando naquele que a lesão era grave mesmo. Exatamente. Naquele jogo com o Botafogo, aliás, né? E depois foi no prazo esperado, mas ele não tem condição para esse primeiro jogo, né? A defesa do São Paulo deve ter o Rafael, o Lucas Ramon, o Arboleda e o Tolói, que eu falei, e o Wendel, que estava suspenso na última partida, e o lateral esquerdo preferido do Dorival, né? Aí, Tirone, tem uma grande dúvida. Qual é a questão tática? Vai jogar o Pablo Maia como primeiro volante, que é o volante preferido do Dorival, o Marcos Antônio, pivô do Transferban, mas que ficou no São Paulo e também está recuperado de lesão, treinou a intertemporada toda, e mais um jogador, que é a grande dúvida tática do jogo, do primeiro jogo. Além desse jogador, a gente vai discutir as possibilidades, o Arthur, o Caleri e o Luciano, né? Então, a questão é se o Dorival vai ser mais Crespo no primeiro jogo ou mais Roger no primeiro jogo. Ser mais Crespo é colocar o terceiro homem de meio de campo, né? Repetir o que o Crespo fez com sucesso, ou com o Danielzinho, ou com o Bobadilha, que voltou da Copa. Pode até ser negociado, mas está em condição e pediu, está em condição de jogar, né? Poderia ser Pablo, Marcos Antônio e Bobadilha, por exemplo, ou Pablo, Marcos Antônio e Daniel, se ele quiser fazer esse trio, com o outro trio na frente, mais ou menos como estava jogando na época do Crespo. Ou ele fazer mais Roger e mais como ele mesmo fez naquela parte final com 4 atacantes, né? Em vez de um terceiro homem do meio de campo, alguém aberto pela esquerda. Ou o Vitor Sá, pouco provável, novo reforço. Ou o Ferreirinha, pouco provável, também teve uma pequena lesão durante a intertemporada. Ou o Cauli, que foi utilizado ali com um certo sucesso pelo Roger naqueles momentos em que o São Paulo jogou bem com o Roger, né? Então, tem essa posição em aberto. O Dorival treinou todas essas possibilidades. E a grande dúvida que ele leva para jogar contra o Atlético, que tem um time muito mais estável que o São Paulo. Estou pensando aqui o que ele vai fazer. Ele não é exatamente um super fã de ponta aberto, né? Não é. Embora, né?
Embora o Vitor Sá dê a ele outra possibilidade, né, de ponta aberta. Não que seja um... O que você acha que ele vai fazer? Eu espero que ele faça, sinceramente, o time mais crespo. Eu sempre acho o melhor trio de meio. Eu acho que o São Paulo tem um trio de meio. Se você tiver Danielzinho... O trio de meio eu também acho. Pablo Maia, que seja Bobadilha e... Marcos Antônio. Marcos Antônio. Tá ótimo. Bem, tá ótimo esse. Mas aí, de qualquer forma, ele vai pôr... Não vai colocar mais um. Aí vão ser o Luciano, Caleri... Pelo São Paulo. Quem se ferrou com essa história de transfer ban foi o Domingos Duarte. Isso porque o São Paulo não conseguiu inscrevê-lo a tempo ainda e fica essa questão, porque o São Paulo não tem previsão de pagamento dessa dívida com a Lazio e como é que vai ficar essa situação do Domingos Duarte. Ele ainda não assinou o contrato presencial, porque ele está precisando do visto do trabalho, está precisando de algumas documentações. O São Paulo tentou o máximo possível correr com isso. A expectativa era na quarta-feira, até agora fez todo sentido que eles esconderam um pouquinho essa questão do transfer ban. O São Paulo queria que o visto de trabalho do Domingos Duarte chegasse até por volta do horário do almoço, para eles já entrarem com o registro, e eles entrando com o registro, o Domingos Duarte poderia já assinar o contrato, já poderia estar tudo certo, e aí no momento do transfer ban, eles já teriam feito a inscrição do Domingos Duarte, então ele estaria liberado, mesmo com o anúncio podendo acontecer depois. Só que como teve esse imbróglio, teve toda essa questão do visto de trabalho não ter ficado pronto e tudo mais, o Domingos Duarte, pelo menos por enquanto, acaba ficando de fora nesse momento e não vai ser um jogador utilizado pelo São Paulo até o São Paulo resolver esse transfer ban. A partir do momento que o São Paulo resolve esse transfer ban, o São Paulo pode ficar novamente disponível para inscrever novos atletas, e aí poderá inscrever o Domingos Duarte. As pessoas com que eu converso do São Paulo, as fontes com que a gente conversa do São Paulo, afirmam que não há nenhuma possibilidade do negócio acabar melando, tá? É óbvio, isso é por parte do São Paulo. Conversei por parte do staff, eles também falaram a mesma coisa. Não, estamos aqui, vamos ficar no São Paulo, eles vão resolver essa questão e tá tudo certo. Só que, né, isso foi bem próximo ali do transfer ban. Pode ser que, virou o dia, eles entendam ali, pode surgir uma proposta até então, porque por que não, né? Pode surgir uma proposta oficial de um outro clube, ele acabar saindo. Ele até já realizou os exames médicos, foi aprovado e está nessa situação de stand-by. Porque se você não tem um prazo de você fazer essa quitação, você fica a Deus dará. Você não sabe se você vai conseguir fechar ou não com essa contratação por conta desse transfer ban. O Domingos Duarte vai ficar o quê? 10 dias treinando no CT esperando sair o registro? Até ele precisa desses 10 dias para estar bem condicionado fisicamente, mas será que vai estar? Então, é mais ou menos isso. Vira mais uma... Que novela do Domingos Duarte, minha Nossa Senhora. Que novela virou essa situação do Domingos Duarte. Mais do que a gente tem de apuração, o jogador deve continuar no São Paulo, deve assinar normalmente com o tricolor paulista. Beleza? O Victor Sá, ele abriu mão de muito dinheiro para poder fechar com o São Paulo, tá? A gente esteve na apresentação do jogador lá no Super CT, inclusive fiz a última pergunta da coletiva, falando um pouquinho sobre a relação dele com o pai e tudo. Ele se emocionou em várias oportunidades ali por conta... desse carinho com o pai, de o pai ser São Paulino, ele assumiu isso, e acho que foi muito legal. Inclusive, a gente vê um jogador, ele se emocionando mesmo, acho que isso é muito bonito. É óbvio que o campo pode falar outra coisa, mas acho que é uma boa primeira impressão. E o Victor Sá, há uma impressão ali de que ele não é realmente nenhum jogador craque da bola, mas é um jogador que pode ajudar muito, que pode fazer o trabalho sujo, que pode ser um jogador importante taticamente e até tecnicamente. E aí o Victor Sá, ele teve propostas para ele ganhar 3 vezes mais do que ele ganhará no São Paulo, tá? Então, quando chega a possibilidade dele vir para o São Paulo, ele recebeu mensagens do pessoal do Krasnodar no seguinte sentido: cara, você tem certeza? Você vai voltar para o Brasil? Eu tô te pagando, quantos caras te ofereceram? Te ofertaram isso? Eu vou te pagar o triplo. Eu te pago, eu quero você aqui, eu quero que você permaneça. E ele abriu mão dessa grana para poder realizar o sonho de jogar no São Paulo. Então, acho que é um jogador que tem pode ter as suas limitações, vai ter a sua oportunidade agora. A gente pode questionar sim os valores, até do que me passaram,
são valores menores do que a gente tem divulgado. A gente ainda não entrou no mérito de qual menor seria, até do que a gente conversou com o São Paulo. A alegação foi de que isso custaria ao clube os valores que a gente já trouxe, de 700 mil até dezembro e 1 milhão a partir de 27, porque o São Paulo que vai ficar encarregado dos encargos, dos impostos, de tudo isso. Então, mas para o Victor Sá vai sobrar bem menos do que isso a gente noticiou. E o Victor Sá, assim, tá muito animado, tá muito na expectativa, a tendência dele começar no banco de reservas e ele abriu mão de muita grana. Ele também teve outras propostas para ficar fora do país. Ele também é um cara que é muito idolatrado na Áustria, onde ele jogou lá no LASK, que também sempre é um mercado que olha para ele com uma possibilidade interessante. Então, é um jogador que chegou para realizar um sonho de vida, um sonho que para ele mesmo disse era muito distante, e aí agora ele vai tentar fazer tudo possível para deixar o torcedor do São Paulo feliz. Vamos aguardar e ver se de fato isso vai acontecer e torcer para que isso aconteça de fato, tá? Bora continuar trazendo mais informações. O Mike tem uma sondagem, ou melhor, uma proposta oficial de um clube ucraniano. O São Paulo alega que essa proposta é um valor para a venda do Mike. É um clube que não é um dos principais do futebol ucraniano, mas é um clube que estaria disposto a comprar o jogador. O problema é que os valores que não foram medidos ainda estão abaixo do que o São Paulo gostaria de receber. Para o São Paulo falar que está abaixo é porque realmente é um valor que é muito abaixo. Então, por conta disso, por enquanto, o Mike continua trabalhando normalmente e o seu staff tem conversado com algumas equipes, tem recebido sondagens também do futebol brasileiro e do exterior. Do exterior tem aparecido mais propostas com empréstimo, com opção de compra e essa proposta de compra. No futebol brasileiro ainda está muito no ramo de sondagens de 6 meses para o jogador permanecer até o final do ano. Ele tem contrato com o São Paulo até 2028, tem aquela multa lá no teto, mas que nesse momento não vale de absolutamente nada, e é um jogador que a gente já vem falando nos últimos vídeos, que foi liberado pelo São Paulo para buscar um novo destino, só que para venda o São Paulo entende que precisa de valores condizentes ali. Do que me passaram, algo em torno de 2 a 3 milhões de euros já seria o suficiente para o São Paulo entender que pode acabar fazendo acordo pelo lateral direito. Tá? Tem treinado, tinha agradado em um primeiro momento o técnico Dorival Júnior, mas com a chegada do Aurélio Buta perderá espaço, então o São Paulo acredita que é melhor realmente se desfazer do jogador neste momento. O que você acha dessa história? Quero saber a sua opinião aqui nos comentários. São do Alexandre Vieira. São Paulo monitora mercado e pode buscar outro zagueiro, já que a gente está falando sobre zagueiro, né, que é uma questão do São Paulo aí, que vinha sendo nos últimos jogos, antes da parada para a Copa. E tá aí, ó. O clube não descarta contratar mais um zagueiro, o que abriria espaço para uma saída de Rafael Tolói, tá? O zagueiro angolano Bastos, livre no mercado após deixar o Botafogo, é o nome que foi oferecido ao São Paulo, tá? Então tá aí, Alexandre Vieira, o São Paulo aí tá de olho e pode buscar talvez mais um zagueiro no mercado, mas não é que o São Paulo quer buscar mais um, não, é buscar um zagueiro pensando na saída de outro, não é? Então, tipo assim, vamos buscar um zagueiro para se livrar do Tolói. Imagino eu, tá pensando, pô, Gabriel, mas qual o sentido? Se for para buscar outro zagueiro, é melhor deixar o Tolói que já tá lá, não? Pensando por esse lado, sim. Só que para mim tem uma questão que é muito clara. Já saiu informação, né, que o São Paulo vai estar ali monitorando e estando de olho na situação do Tolói. Porque o Tolói tem algumas metas no contrato dele, que se ele bater algum determinado número de jogos esse ano 2026, ele renova automaticamente por mais um ano. Então, o Tolói muitas vezes está fora por lesão, né, cara? Muitas vezes aí tá com dor aqui, dor ali, não consegue jogar. É um jogador mais velho e tem um salário muito, muito alto. Então, para mim, é muito claro que o São Paulo quer fazer esse movimento de talvez buscar alguém pensando na saída do Tolói. Por quê? Pô, vou buscar mais um zagueiro, né? Aí um zagueiro um pouco mais barato e consigo, tirando o Tolói, abrir um pouco mais de espaço na folha e diminuir a folha, porque o salário do Tolói é muito, muito alto. Realmente, o melhor a se fazer era se livrar do Tolói, né? Conseguir se livrar dele, uma saída dele e buscar outro zagueiro no mercado. Um zagueiro um pouco mais jovem, que não custe tão caro quanto o Tolói. O Tolói tem um salário muito, muito alto. O salário dele é bem alto aí mesmo. E, além de ter um salário alto, tem a questão da idade, e ainda tem o risco dele bater as metas esse ano e renovar por mais um ano.
até o fim do ano que vem, 2027, que seria bem ruim. Então, imagino que seja por isso que São Paulo talvez esteja aí de olho em um zagueiro, já pensando na saída aí do Rafael Tolói. Acho que seria algo bom aí, cara, porque o Tolói tem um salário de um jogador titular do São Paulo, coisa que ele não é. Ele pode ser titular hoje contra o Atlético Paranaense, mas titular porque não tem outro, porque a zaga era Sabiner e Alan Franco, né? Com o Arboleda também está na frente dele, e quando o Domingos Duarte puder jogar, for registrado, também vai estar à frente dele, né? Então, assim, com todos os zagueiros disponíveis, ele não vai ser uma das primeiras opções, tá, cara? Não vai ser. Tipo assim, vai ter Arboleda, Sabino e Domingos. Vai ter 3 jogadores na frente dele. Vai ser 2 titulares, né? 2 titulares. Um vai ser o reserva imediato, então ele vai estar atrás dos 3. Ele tem um salário de titular. Então, né? Realmente, o status e a importância que ele tem no grupo do São Paulo hoje não condiz com o tamanho do salário que ele tem. Então, o melhor a se fazer é uma saída dele e buscar outro zagueiro. Porque se o Tolói sair, tem que buscar mais um. Não pode ser o Tolói e não trazer ninguém. Não tem como. Tem que trazer mais um se for aí para sair o Rafael Tolói, né? E o Bastos, cara, o Alex Oliveira botou que ele já tá livre no mercado. Não sei se ele tá livre. Eu vi a informação de que o Botafogo estava conversando com ele para rescindir o contrato dele. Não sei se já rescindiu, né? Ele deu uma de Arboleda, né, cara? O Botafogo voltou das férias, né? Aí nesse período de Copa, voltou, né, das férias, intertemporada, e ele não apareceu. Deu uma de meteu o Arboleda, né? A mesma coisa que o Arboleda fez foi o que ele fez. Só que lá foi por conta de salários atrasados, né? E tá rescindindo agora com o Botafogo e foi oferecido pro São Paulo. Ele é um jogador mais velho também, e que com certeza tem um salário alto. Também, né? Não fica muito longe do que é o Tolói. 5 nomes de saída. Vamos lá, o primeiro já foi decretado. Negruti foi emprestado ao Atlético de Minas Gerais, vai disputar a segunda divisão. Seu contrato com a equipe mineira vai ter duração de 6 meses, ou seja, até dezembro deste ano, sem opção de compra. Então, o São Paulo terá o retorno do jogador, que será reavaliado para entender se o São Paulo vale a pena ou não permanecer com o atleta para 2027. Lembrando que ele assinou um contrato longo com o São Paulo até 2029. O Negruti, ele foi uma indicação do Alex de Souza e na avaliação da comissão técnica de Dorival Júnior e da diretoria, esse empréstimo é muito importante para que ele tenha lastro, para que ele tenha maturidade, para que ele tenha minutos, para que ele possa evoluir cada vez mais como um atleta profissional. O segundo é o volante Luan. O Luan está em fase final para rescindir o seu contrato com o São Paulo. Ele recebeu algumas sondagens importantes do futebol brasileiro, entre eles o Remo. Estaria interessado fortemente na contratação do atleta. O Luan também chegou a ser oferecido ao Atlético Mineiro, mas até o do que a gente tem de apuração neste primeiro momento, o Atlético Mineiro ainda não respondeu essa solicitação. Alguns empresários intermediários têm usado o Luan para oferecer para outros clubes para buscar um novo destino para o ex-camisa 8, que depois virou camisa 13, também do São Paulo Futebol Clube. Luan está completamente fora dos planos e aí está em fase final de rescisão de contrato. A expectativa é que, quem sabe, até o final dessa semana, o São Paulo já rescinda o contrato em definitivo com o volante revelado em Cotia. Mais um nome que está de saída e deve bater o martelo nesta quarta-feira é